Eu sou Silvana Blanc, mentora de relacionamento, e o tema de hoje, ladrões de energia do nosso casamento. Você sabia aí que existem ladrões de energia que roubam essa energia aí do nosso casamento? Já vai me dizendo aí se você conhece os ladrões de energia, aqueles que roubam a nossa energia no casamento, e a gente não sabe por que a coisa não anda, a gente está se sentindo desanimada, e aí você não sabe por quê. E por que existem esses ladrões de energia? A gente tem uma energia para a gente focar, para a gente viver, para a gente fazer as nossas coisas. E se a gente perde essa energia usando no foco errado, a gente vai perder energia, a gente não vai ter vontade de fazer as coisas, a gente não vai ter vontade de estar com aquela pessoa, e aí a gente fica ali desanimado, você não sabe por quê. Você já teve aquela sensação de que você estava bem, você estava assim, animada naquele dia, e você encontrou com uma pessoa, pode ser na rua, você estava resolvendo alguma coisa na rua, encontrou com alguém, e que depois de você falar com aquela pessoa, você não sabe por qual razão, de repente você ficou desanimada, sem vontade de fazer as coisas, você ficou assim, se sentindo sem energia. É isso que acontece com os ladrões de energia. São pessoas, fatos, situações que nos roubam a energia e fazem com que a gente não gaste energia da forma correta, que a gente perca aí o nosso foco. É exatamente por isso que a gente tem que se ligar, saber quais são esses ladrões de energia, para que eu tenha um relacionamento aí sadio. Eu quero ter um relacionamento sadio, Silvana, harmonioso, mas a gente fica focando somente nos problemas, somente no que o marido faz de errado, e na verdade a nossa vida ela precisa de um contexto harmonioso que funcione. E a primeira coisa é eu assumir a responsabilidade pela minha vida, que tudo que acontece na minha vida é a minha responsabilidade, são as minhas escolhas, é aquilo que eu permito que entre em nossa vida. Nós nos alimentamos não só ali a comida que a gente come, a gente se alimenta através de todos os nossos. Eu me alimento daquilo que eu vejo, eu me alimento daquilo que eu toco, daquilo que eu sinto. Por que você às vezes sente um cheiro e fala assim: nossa, me lembrei de uma situação tal, nossa, esse cheiro tem... Minha filha costuma falar: nossa, sentindo o cheiro de Natal. Porque o olfato, ele tem memória. Aquilo marca aquele momento, as coisas que você ouve. Às vezes você escuta uma música que marcou um momento de vocês, ali algum momento da sua história. Tem gente até que fala que tem a música que lembra o relacionamento, mas por que essa música marcou? Foi aquilo que você ouviu naquele momento e aquilo criou uma memória. Então a gente também se alimenta daquilo que a gente ouve. Então eu me alimento daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou escutando, às vezes daquilo que eu sinto, daquilo que eu toco e me gera um sentimento. E quando eu penso naquela história, me volta aquele sentimento. Tudo isso vai criando memórias, são linhas neurais que existem, que cada situação que eu vivo, aquilo vai me trazendo uma memória. Quem aqui já assistiu aquele filme de desenho animado, Divertidamente? É um filme muito bonitinho e que mostra muito assim, de forma muito clara e ilustrada, como a nossa mente ela vai criando essas memórias, essas linhas neurais. Porque você vive uma situação e aquilo fica marcado na sua mente. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente está vivendo, com aquilo que eu estou vendo, com aquilo que eu estou escutando, porque tudo isso é alimento. Não é só o que eu estou comendo. O que eu estou comendo é para cuidar do meu corpo, dessa casa aqui, dessa máquina. Mas o que você está alimentando aí a sua mente, a sua memória, os seus sentimentos, é através disso que a gente se alimenta e que é criado aí as crenças limitantes, os nossos bloqueios, as nossas feridas emocionais que nos impedem de viver aquilo que a gente quer. Eu já falei aqui de por que a gente não realiza aquilo que eu quero. Por que eu não tenho o casamento que eu desejo, Silvana? Por que meu marido não é do jeito que eu quero? Porque você não está alinhada. Nós somos corpo, alma e mente.
corpo e alma e espírito, e isso tudo tem que estar alinhado. Tá, Silvana, mas eu já entendi isso e eu sou aquilo que eu quero ter. Eu sou tudo isso que eu quero ter. Eu já entendi que eu tenho que me alinhar. E por que que eu não consigo realizar? Porque tem coisas aí que estão te bloqueando, que estão te atrapalhando. E quais são essas coisas? Suas feridas emocionais, suas crenças limitantes, coisas que se você não limpar, se você não mudar quem você é, você não vai conseguir conquistar essa vida que você deseja. Então, se eu quero um casamento transformado, se eu quero viver um casamento novo, eu preciso começar por mim. Eu preciso começar assumindo a responsabilidade da minha vida e preciso entender que às vezes é necessário eu mudar os meus hábitos, eu limpar algumas coisas, me livrar de coisas antigas para viver o novo. É preciso estar aberta para isso. Agora, quando não estou, eu quero que aconteça um milagre e eu não vou agir. Eu vou ficar aqui esperando que um milagre aconteça e o meu marido amanhã acorde um marido novo. Eu já fiz de tudo, Silvana, e agora eu fico aqui orando para o meu marido mudar. Não vai mudar. Não é assim. Inclusive a oração, olha o que tem nessa palavra, ação. A gente precisa agir também. Quando Jesus fez o primeiro milagre, ele podia muito bem fazer surgir ali o vinho para aquele casamento. Mas ele pediu que enchesse de água aquelas talhas, para aí sim ele transformar em vinho. E qual é a água que você está disposta a levar aí para a transformação do seu casamento? Não dá para a gente ficar esperando que algum milagre aconteça. Mas eu já tentei de tudo, Silvana. Você já tentou de tudo que você sabia até agora. Se não está dando certo, se você não está vivendo o casamento que você quer, é porque você precisa agir de forma diferente. Porque o que você fez até agora funcionou até aí. Imagine um carro. O carro tem um combustível. Eu coloquei combustível e eu preciso chegar em outra cidade. A outra cidade é o casamento que eu quero. Então eu coloco combustível, só que no meio do caminho esse combustível acabou. Eu preciso recarregar, eu preciso abastecer, eu preciso colocar outro combustível para eu terminar a viagem. E é assim também os nossos objetivos. O que te levou até esse ponto do seu casamento não vai continuar te abastecendo para você chegar na transformação que você quer. Se eu quero essa transformação, se eu quero viver um novo no meu casamento, se tem algo aí que eu quero que meu marido mude, que meu marido haja diferente, eu preciso mudar as minhas ações. E aí eu preciso entender que dentro do meu dia a dia tem ações para serem mudadas. E existem aí ladrões que nos roubam a nossa energia. Então, Silvana, tudo o que eu faço é importante? É. O jeito que você acorda, os hábitos que você tem pela manhã, as pessoas com quem você vai encontrar, as notícias que você vai ver. Quem aí já ligou a TV, começou a assistir aquele monte de notícia ruim, começou a ver um monte de notícias ruins na TV, de morte, de não sei o que, ou até do coronavírus, e de não sei o que o político roubou. Não vou nem falar muito de desastre, não, até mesmo da política, que o fulano roubou. E aí, quando você sai daquela TV, você sai assim, caraca, o mundo tá perdido. A gente tem políticos ruins. Olha quanta maldade tem no mundo. Olha, gente, você acabou de roubar a sua energia. Isso é um dos ladrões de energia. É você deixar se alimentar de notícias ruins. Quando você deixa se alimentar de notícias ruins, isso vai roubar a sua energia. O que é energia, Silvana? Energia é aquilo que você tem ao sopro de vida. Olha, eu tenho energia, eu estou viva. Isso é energia. Deus nos deu essa energia para viver. Agora, onde você está gastando a sua energia? Onde você está focando a sua energia? É por isso que o tempo todo eu falo, tira o foco do problema. Olha para o problema e veja isso como uma oportunidade de você aprender o que eu preciso aprender com isso. Aprende
e vira o jogo, vamos viver outra coisa. Isso é você ter inteligência de viver uma vida harmoniosa. E isso vai acontecer com o seu casamento, mas primeiro precisa acontecer com você. Então tem esses ladrões de energia. Cuidado com aquilo que você tem se alimentado, com aquilo que você tem deixado escutar, com aquilo que você tem olhado, que você tem visto. Quais são os hábitos, quais são as coisas que você tem visto na sua vida. E aí eu quero chamar a atenção aqui hoje para os 3 principais ladrões de energia aí do casamento. Existem esses ladrões de energia e você fala assim, nossa, eu não tenho vontade de fazer carinho no meu marido, a gente está sempre cansado, tá uma rotina chata, Silvana, e o casamento tá caindo naquele marasmo, ou então eu não consigo confiar no meu marido, o meu marido só me decepciona, e aí você fica aí, e em vez de você buscar fazer coisas novas, você fica na reclamação, você fica no vitimismo, e aí o casamento não muda, não transforma. É preciso a nossa ação, é preciso a gente agir para que a gente veja um resultado diferente. Parece, às vezes, quando a gente está dentro do problema, quando a gente está ali naquela dificuldade no casamento, quando a gente está sofrendo, sentindo ali aquela dor, sabe? Silvana, mas meu marido me magoou, eu não consigo confiar nele. Ele fica brigando o tempo todo. E aí você tá ali, você só fica ali olhando para sua dor. Você não consegue ver a luz. Então eu tô te convidando agora para levantar a cabeça. Olhar para aquilo que é importante. Olhar e entender que existe uma forma de transformar esse casamento. Porque existe uma regra muito simples. É que a gente complica demais. Mas se existe alguém que vive um casamento incrível, é porque é possível para você também. Você nunca pensou nisso? Qual é a diferença sua para outra pessoa? Todos nós fomos criados do mesmo jeito, da mesma matéria, viemos da barriga da nossa mãe, não tem jeito. A não ser que você tenha sido diferente, um extraterrestre, veio de um outro planeta. Se não é, se você é humana como eu, você veio do mesmo jeito e a gente vai embora do mesmo jeito. Então, se tem alguém vivendo um casamento feliz, você também pode. Só que o que te fez viver isso até agora, se as ações que você está tendo não está funcionando, significa que você precisa de outras. Você só precisa saber o que fazer. Então, o momento aqui hoje, eu quero te chamar a atenção para os ladrões de energia. Aquelas coisas que te atrapalham no seu casamento e você nem percebe. O primeiro deles, que eu queria colocar aqui, são os amigos. Quantas vezes a gente permite os amigos nos roubar a energia? Sabe aquele amigo? É seu amigo de infância ou então um amigo de muito tempo e você não quer desfazer amizade com ele, é óbvio. Mas toda vez que você encontra com ele, é uma pessoa negativa. Você encontra com essa pessoa, ela só fica reclamando da vida. Você encontra com essa pessoa e você fala alguma coisa com ela, ela fala, larga esse casamento. Gente, amigo que dá opinião para você deixar o casamento, você já tem que ficar de olho. Olha, não sei se vocês já perceberam isso, mas existem sim, eu não vou generalizar, existem pessoas mais conscientes que já tiveram numa separação e vão te dizer, olha, se eu tivesse tido conhecimento suficiente, eu não teria deixado minha família, eu não teria me separado. Isso eu escuto muito. Mas existem aquelas pessoas que não conseguiram fazer o casamento dela dar certo. Elas não tiveram capacidade de aprender, de fazer diferente. Elas destruíram a vida delas. E sabe qual é o melhor conselho que ela tem para vocês? Para você destruir a sua também. Olha, eu separei, não teve jeito, sabe? Tive que sair daquele casamento, eu queria ser feliz. Ai, deixa esse homem também. Você é boba, vai ficar aí. O que você tem que fazer? Vai ficar aí sofrendo. E eu não tô dizendo para você ficar sofrendo. O tempo todo eu falo aqui, casada e feliz. O tempo todo eu tô aqui trazendo ferramentas para que você mude essa trajetória que você tá hoje. Porque se você tá infeliz, é porque alguma coisa precisa ser mudada. Agora, se você tá feliz, tá vivendo um casamento incrível,
ótimo, continua fazendo o que você está fazendo, porque está dando certo. É simples assim. Agora, a pessoa que não conseguiu superar essa dificuldade no casamento dela, o que ela vai dizer para você? Desiste também, separa, olha, é fácil separar. Então você tem que ter cuidado com os amigos. Será que esse amigo, ele acrescenta na minha vida? É uma pessoa que quando eu encontro, ela me faz sentir melhor? Ou quando eu encontro essa pessoa, eu sempre saio com um sentimento meio de tristeza, sentindo que tem alguma coisa errada, eu tô com sono, eu tô sem energia. Porque as pessoas que não têm essa energia, ela quer roubar de quem tem. E isso, gente, isso não é consciente. É seu amigo, ele não vai fazer isso de propósito. Ele não está fazendo isso de propósito. Mas ele tá aqui triste, amargurado com a vida, e ele te encontra, olha, tá tudo ruim, tá tudo péssimo, sabe, fulano morreu, ciclano também morreu, não sei quem aconteceu, e aí ela te enche ali de notícias ruins, de coisas ruins, de sentimentos ruins. E quando você percebe, quando você sai daquele encontro, você sai sem energia. Então, cuidado com os amigos. Cuidado aí com o que esse amigo está fazendo você sentir. Inclusive, eu tenho essa máxima. Se eu vou encontrar com uma pessoa, eu preciso acrescentar algo na vida dela. Se não for para acrescentar, é melhor eu nem encontrar. Se não for para eu doar algo bom, é melhor você nem encontrar essa pessoa. A gente tem que ter essa consciência o tempo todo quando a gente encontra as pessoas na nossa vida. A gente está deixando algo para elas e está trazendo algo para a gente. É uma troca, é um dar e receber. Então, quando você encontrar com alguém, dê o seu melhor. Procure levar o seu melhor. E esses amigos vão te roubar energia. Às vezes, amigos que você tem em comum com seu marido. E aí vocês sempre saem juntos e você não sabe por que toda vez que você sai com aqueles amigos, o casamento não fica bem. Às vezes você discute depois daquele encontro com aqueles amigos. Será que não tem aí alguma coisa errada nessa energia? Alguma coisa errada nessa relação? Eu não estou dizendo aqui para você romper com esses amigos, mas você precisa se afastar daquilo que está te roubando energia. Diminua esse contato. Perceba que isso está te fazendo mal. Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Os nossos comportamentos funcionam assim. 30% de nós vem da nossa genética. Eu me comporto pela minha genética, pelos meus pais, por aquilo que eu fui criada. Então 30% é a minha genética. E 20% é o ambiente que eu vivo. E qual ambiente você tem escolhido conviver? Qual ambiente você está colocando a sua família? Qual ambiente você está criando dentro do seu lar? Será que você procura dentro da sua casa fazer um ambiente de harmonia? Um ambiente onde tem paz? Um ambiente onde as pessoas se sintam bem? Ou é um ambiente onde está sempre com brigas, sempre com discussões, sempre com dificuldade? Entende? Então 20% do meu comportamento é dos lugares que eu vou, das pessoas onde você costuma ir com seu marido, quais os ambientes que você costuma ir. Isso vai interferir no seu comportamento. E aí vem os outros 50%. Eu falei que 30% é genética e 20% são os nossos ambientes. E o outro 50% é o meu estilo de vida, aquilo que eu escolho viver e o que você está escolhendo viver hoje. Entende que a gente pode mudar a nossa vida? A gente não precisa ficar repetindo aquele ciclo que minha mãe viveu e eu vou viver também, e aí eu vou vivendo as mesmas coisas. Agora, se a gente não se atentar que eu tenho que escolher os ambientes onde eu frequento e que eu tenho que escolher um estilo de vida diferente para eu ter uma vida harmoniosa, se eu não entender isso, eu continuo ali, fazendo aquele mesmo comportamento, deixando qualquer informação entrar na minha mente, deixando qualquer ambiente me contaminar.
E aí você não percebe que a sua vida não está andando, que a sua vida está sempre negativa, que seu marido está sempre para baixo. Entende isso? Então você precisa transformar. E às vezes a gente precisa mudar inclusive os nossos hábitos. Silvana, mas eu vou mudar meus hábitos? Sim. Às vezes a gente precisa adequar para a direção que a gente quer. Existem várias estradas. Eu tô aqui, tem vários caminhos. Mas qual caminho que você quer chegar? Ah, eu quero um casamento, Silvana, assim, assim, assado, meu marido se comportando desse jeito. Então tá, então tem várias estradas aqui. Eu tô dizendo, é essa estrada aqui que você tem que pegar. Qual estrada você tá pegando hoje? Em qual estrada você está andando? Você está disposta a entrar na estrada correta que vai te levar aonde você quer chegar? Que vai te levar a ter esse casamento? Porque não adianta você ficar reclamando que não tem o casamento que quer, mas eu também não quero mudar minhas ações. Eu quero continuar vivendo as mesmas coisas, Silvana. Não mexe com a minha rotina, não mexe aí com as coisas que eu tenho que fazer, então eu não quero nada disso. Então eu sinto muito. Se você não quer curar suas feridas, se você não quer ter novos hábitos, viver uma nova vida, como que você vai ter um casamento diferente? Não fique esperando só o seu marido mudar para te fazer feliz. Ele tem que cuidar da vida dele. E quando ele cuida da vida dele, ele vai dar o melhor dele para você. E você tem a responsabilidade de cuidar da sua vida para dar o seu melhor para ele. Quando eu consigo ser o meu melhor, eu tenho capacidade de dar o meu melhor para o outro. Agora, se eu fico só esperando o meu marido mudar, o meu marido fazer, o meu marido ser carinhoso, o meu marido isso e aquilo, eu não consigo mudar, transformar a minha vida. A gente precisa transformar aqui. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses ladrões de energia. 30% é genética. 20% são os ambientes. Então, quais são os ambientes que você tem escolhido para compor a sua vida? E os 50%, e olha que é muito, é o nosso estilo de vida. Como está o seu estilo de vida hoje? Quando você acorda, o que você faz? O que você planeja para o seu dia? Será que você tem vivido mais emoções negativas ou emoções positivas? Será que eu estou cultivando essas emoções? Ou eu vivo sempre ali no negativo? Ou eu deixo sempre esses ladrões de energia me roubar a energia e eu passo o dia desanimada, sem vontade de fazer nada? Então, a gente precisa se ligar nisso. Quando eu tenho a informação, peraí, de fato, eu lembrei aqui que tem uma pessoa, Silvana, tem uma pessoa que quando eu encontro, eu sempre saio pior quando eu encontro com ela. Então, talvez você precise se afastar um pouco. Não precisa romper essa amizade, mas você precisa se afastar para que você possa se refazer e viver um novo. Então, eu vou falar agora de outro ladrão de energia, que é a família. Silvana, mas aí você vai me dizer para me afastar da minha família? Não é se afastar. Às vezes a gente tem que diminuir o contato com algumas pessoas. E por que a gente se decepciona tanto com as pessoas da família? Porque são as pessoas que você mais ama. E quando você encontra com alguém da família, você encontra desarmado. Você vai para aquele encontro toda feliz, desarmada, e quando você percebe, a pessoa fala alguma coisa, pum, e você saiu de lá machucado. Você fala, poxa, aquilo que minha mãe disse, aquilo que meu irmão, minha irmã disse, aquele negócio, sabe aquele parente que falou aquilo naquela festa? Nossa, e por que as pessoas que a gente mais ama nos decepcionam? Porque são as pessoas que mais nos conhecem. E aí, às vezes, elas falam alguma coisa que machuca. Então, a gente tem que saber separar e não deixar que isso roube a nossa energia. E com a mesma coisa para pai e mãe. Pai e mãe, a gente precisa honrar, respeitar, ser grata, honrar a vida deles, porque eles nos deram o maior presente, que é a vida. Isso não tem preço que pague. Por mais que você faça o que for aos seus pais, nunca você vai conseguir recompensar
o que eles fizeram por você, que é te dar a vida. Por pior que possa ser o seu pai ou sua mãe, ah, Silvana, mas eu tive isso ou aquilo com meu pai e minha mãe, não interessa. Eles te deram o maior presente, que foi a vida. Então a gente precisa honrar. Só que dentro do casamento, você vai deixar pai e mãe e se unir ao seu marido. O seu marido se unir a você. E ali vocês têm que entender que o pai e a mãe nessa relação vai ter o seu lugar. A prioridade na vida de vocês hoje são vocês dois. É uma unidade. E quando eu não respeito essa prioridade, eu deixo com que alguém da família seja mais importante do que o meu marido, eu deixo que alguém da família ele deixa que seja mais importante do que eu, você vai ter um conflito aí, vai roubar essa energia de vocês. Então eu preciso entender que quando há essa unidade, eu tenho que deixar pai e mãe. Eu tenho que honrar, respeitar, dentro do possível dar assistência, mas é preciso entender que a prioridade agora são vocês. E vocês têm que ter esse cuidado para não deixar que alguém da família roube a energia de vocês, roube aquele momento de vocês, atrapalhe a relação de vocês. Então esse é um dos ladrões de energia que a gente não percebe, porque exatamente a gente está desarmado. Nossa, pai e mãe, então vocês sabiam que, é o que eu falei, gente, pelo amor de Deus, é honrar pai e mãe acima de tudo, mas vocês sabiam que as maiores crenças limitantes, elas nos são dadas pelos nossos pais? As nossas crenças limitantes, a maior parte delas, foram dadas pelos nossos pais. Eles fizeram de propósito, Silvana? Não. Os pais, eles fazem o melhor que eles podem com a consciência que eles tiveram. Ah, mas o meu pai me batia. Porque talvez era essa consciência que ele tinha. Talvez ele tenha sido educado dessa forma também. Mas ali, nos primeiros 7 anos de vida, é quando a gente absorve, igual uma esponjinha, tudo o que é falado, tudo o que é sentido, todos os lugares. Você não tem escolha ali. E seu inconsciente, até 7 anos de idade, ele vai só absorvendo as situações, absorvendo o que é falado, e às vezes você tem um comportamento na sua vida adulta e você não percebe que foi lá da sua infância, que foi algo que seu pai falou, que foi algo que sua mãe falou, que foi algo que você viveu. Lembra que eu falei aqui que 30% é o ambiente onde a gente vive? E qual é o ambiente que a gente cresce? É a nossa casa, nosso lar, com nossos pais. E 50% é estilo de vida, aquele lugar onde você vai, os lugares que você frequenta, as coisas que você faz, a comida que você come, se você cuida ou não do corpo, se você faz uma atividade física. E tudo isso influencia no nosso comportamento. Então a gente precisa entender que tudo começa aqui dentro. É aqui dentro, quando a gente entende e tem esse controle aqui dentro, quando a gente cura essas feridas e tem esse controle e a gente aprende a dominar isso, tudo o que você quer no seu externo vai ser possível. Mas primeiro você precisa entender que você precisa controlar isso aqui. Não deixar que esses ladrões de energia roubem você do seu foco e do seu momento. Porque senão você vai ficar aí só reclamando e vivendo desse negativo. E o terceiro ladrão de energia que eu quero abordar aqui, são os fatos, o fator circunstancial. Você tá ali feliz, você tá naquele dia de bom humor e de repente acontece uma situação onde de fato você não tem controle e aconteceu aquilo. Como você vai se comportar a essa situação? Isso vai te roubar energia na hora, porque é algo que você não tem controle. Alguma coisa aconteceu. Então você precisa ali ter esse controle, estar ali essa blindagem emocional, para você entender, está acontecendo alguma coisa. Respira fundo, vamos ver se eu posso resolver isso agora. Como eu posso resolver isso?
Se é algo que você não pode resolver agora, você tem que dizer, então eu não vou me preocupar com isso agora. Porque senão aquilo toma um espaço na sua mente onde você não vai conseguir se concentrar no que é importante. E você só tem esse momento de agora. É verdade. Quando um da família adoece, todos podem adoecer junto, exatamente. Mas aí depende de como você vai se envolver nisso. É o que eu falei. Olha que ladrão de energia, são notícias ruins. Você vai ficar ali ouvindo notícia ruim, ouvindo como está o coronavírus, quantas pessoas já morreram, quantas pessoas estão morrendo na sua cidade. Gente, no final você fica como? Você fica desanimado, você fica triste, você acha que a vida não tem jeito, que o mundo está acabando. E sabe de uma coisa? Tudo isso está acontecendo lá fora, é externo. Ah, o político não sei o que foi ruim, roubou. Tá, mas eu posso fazer alguma coisa para resolver isso? Não. Se eu não tenho como resolver isso não cabe a mim. Eu tenho que voltar meu foco para mim. Porque veja, você vai ficar ali sofrendo com algo, perdendo o melhor da sua vida, que é o seu momento, com algo que você nem tem poder de resolver. Então a gente fica ali roubando a nossa energia, deixando a nossa energia do que a gente precisa focar, se perdendo com ladrões, com coisas que estão te roubando do seu momento presente. E é isso, gente, a gente precisa ter essa atenção com esses ladrões de energia do casamento, porque a gente precisa se concentrar no momento de agora. Se o meu foco é só olhar para os problemas, se é só reclamar do casamento, e aí eu fico só no celular vendo notícia ruim. Você acordar de manhã, você tem que ter cuidado com os seus hábitos. Quando você acorda de manhã, quais são os alimentos que você tem dado no seu dia? Quais são os primeiros alimentos que você dá para você mesmo? É o que eu falei, a gente não se alimenta só da comida. Quando a gente olha aqui para o nosso corpo, isso aqui é a sua casa principal. E tudo que você está se alimentando está entrando. O que você vê quando você acorda? São as primeiras informações que você recebe. O que você tem escutado? O que você tem falado? O que você está deixando entrar em você? Será que você acorda aí reclamando? Você acorda já falando aí para o seu marido que tá tudo ruim? Você acorda reclamando da vida? Ou você acorda aproveitando aquele momento, usufruindo do café da manhã com o seu marido, usufruindo da sua rotina, aproveitando o dia. Ontem eu falei aqui de uma das emoções positivas, que é a admiração. É a gente aprender a admirar o dia, admirar os momentos, apreciar os momentos. Quantas vezes a gente vive, acordou, trabalhou, fez isso, fez aquilo no automático. Você tá ali no automático e não percebe quantas coisas boas tem ao seu redor. Então, se você hoje tá feliz ou se você está infeliz, a responsabilidade é sua. Se hoje você está vivendo um casamento incrível ou se não está, a responsabilidade é sua. Às vezes é difícil ouvir isso, mas é maravilhoso saber que se a responsabilidade é minha, eu posso mudar essa situação, eu posso viver diferente. Você só precisa saber o que fazer, você só precisa saber que eu preciso de outras ações, porque essas ações me trouxeram a ter esse casamento. O que eu sabia até agora me fizeram viver esse casamento e a ter esse marido dessa forma. Então, o que eu preciso fazer, Silvana? A minha proposta hoje é você se livrar dos ladrões de energia. Não deixe que essas coisas te contaminem. O que você está lendo? Quais os livros que você lê? Quais informações que você está trazendo para dentro da sua casa? Gente, música... Como a música contagia.
Às vezes você escuta uma música com uma letra ruim e aquilo fica igual um chicletinho na cabeça, né? Aquele refrão horroroso, falando uma coisa negativa. E eu já falei para vocês, existem as leis da autossugestão. Aquilo que você fica repetindo na sua cabeça, aquilo que você diz para você, a sua mente vai acreditando aos poucos. E aí você fica ouvindo músicas que vão te contaminando. Olha como a música ela tem influência. Às vezes, vou dar um exemplo aqui muito simples. Escute uma música daquelas bem românticas, aquela música que você gosta, bem romântica. Gente, é impossível você escutar uma música dessa e não se sentir, assim, né, no meio da música, você ficar com vontade de estar com seu marido aí, com quem você ama, e você sentir essa sensação de amor. Porque ela influencia, ela toca, sabe aonde? Sabe aonde a música toca? No seu inconsciente, onde as minhas palavras somente não chegam. Quando eu estou falando aqui com você, eu estou falando com o seu consciente, com o seu racional. Então você está me ouvindo, você pode filtrar aí se o que eu estou falando faz sentido para você ou se não faz sentido. Porque o que eu estou falando aqui, minhas palavras, vai falar com o seu consciente. Agora a música ela tem o poder de entrar direto no seu inconsciente. E lá você não vai filtrar. Quando vem e entra no seu inconsciente, você não tem esse filtro, você absorve. E qual tipo de música você está ouvindo? Até acabou de entrar aí na live agora um grande músico, Marcelo, seja bem-vindo, e que pode falar isso para vocês, o poder da música. Então, o que você tem se alimentado? Será que tem músicas aí que você está ouvindo que está te roubando essa energia? Será que o estilo de música que você tem escutado não está te tirando aí a paz? Cuidado com aquilo que você se alimenta. Todos os dias, aqui na minha casa, a gente tem o hábito, todas as refeições. Se a gente esquecer, parece que está faltando uma coisa. A gente não consegue fazer uma refeição sem colocar uma música baixinha. Mas geralmente é uma música instrumental, é um jazz, é uma música em piano, uma coisa bem instrumental, porque aquilo faz daquele momento se tornar mais agradável. Ele vai fazer ali com que aquele momento de harmonia, aquele som, vai fazer com que você tenha conversas mais calmas ou não. Coloca uma música agitada no momento da refeição. Como vocês vão ficar? Às vezes vai até comer mais, né? Porque influencia. Então, a gente tem que ter cuidado com os nossos ambientes, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê, porque roubam, sim, a nossa energia. A preocupação. O que é preocupação? É a má gestão da minha imaginação. Ao invés de eu estar focada aqui no que eu preciso fazer de bom, eu estou me preocupando, eu estou enchendo a minha mente, a minha imaginação com outras coisas que eu não posso resolver. Então, esses ladrões de energia, eles sugam a energia do seu casamento. E aí você fala, Silvana, eu sou carinhosa com meu marido, eu sou isso, eu faço isso para ele, eu faço aquilo, mas a gente não tem alguma coisa que não consegue fluir no nosso casamento. O que será? Como são os hábitos? Como são a rotina de vocês? Com quem vocês têm encontrado durante o dia? Do que vocês têm se alimentado? Entende? Que a gente precisa harmonizar a nossa vida, porque senão a gente não consegue ter um relacionamento harmonioso. Tudo começa por nós. O seu casamento vai ser transformado a partir de você, se você quiser essa transformação. Se você entender que você precisa se transformar, que a partir de você vai transformar seu casamento. Silvana, mas eu tenho tal dificuldade no meu casamento. Eu não consigo esquecer, eu não consigo confiar. Vamos lá, eu coloquei uma caixinha de perguntas ontem.
no meu story e eu perguntei qual é hoje a sua maior dificuldade no casamento. Aí a maioria das pessoas vão me dizer: esquecer um erro do passado, confiar de novo no meu marido, ter mais carinho do meu marido. Olha só, vamos pensar aqui. Esquecer um erro do passado. Quem pode te ajudar a esquecer um erro do passado? Quem pode fazer isso por você? Eu posso? Seu marido pode? Quem pode esquecer o erro do passado? Você. Quem tem a capacidade de fazer algo para voltar a confiar no marido? Você. Ah, sim. Tá, meu marido, ele não é carinhoso comigo, Silvana. Ele não me dá atenção, ele tá agindo estranho. E quem pode fazer alguma coisa diferente, ter um comportamento diferente para ver se esse marido acorda? Você. Tudo que acontece na sua vida é você quem pode transformar. Silvana, mas eu não sei como fazer isso. É por isso que eu tô aqui. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão de trazer para vocês ferramentas para vocês curarem cada uma dessas coisas. Para vocês entenderem que vocês são capazes de viver esse casamento extraordinário. Vocês só precisam aprender o que fazer. Só precisa aprender o caminho. E eu tô aqui com o caminho. Você quer ficar tentando aí fazer um bolo, experimentando, colocando ingrediente até a receita dar certo? O que é uma receita pronta de alguém que já fez o bolo? Me dá aqui essa receita, Silvana, que eu vou fazer esse bolo na minha vida. É muito mais fácil com receita. Eu sou daquelas que quando eu pego uma receita nova, eu ponho medida, eu gosto de medir direitinho. Depois, se eu achar que faz sentido eu mudar algum pouquinho do ingrediente, eu mudo do meu jeito. Mas quando alguém me dá uma receita, eu faço na íntegra. Porque alguém já experimentou, aquilo tem que dar certo. Agora eu só posso desistir se eu fizer o bolo e falar assim: nossa, essa receita não deu certo. Essa receita aqui não funciona. Agora a pessoa nem tenta. A pessoa nem faz o que tem que ser feito. E vai continuar reclamando porque a vida não vai mudar. E é por isso que eu criei o método Cura do Casamento. Ele é esse passo a passo para você entender o que fazer e que você pode transformar o seu casamento. Eu faço a minha parte, mas me diga, você está disposta a fazer a sua? Eu preciso perdoar meu marido, Silvana, é difícil, eu não consigo esquecer. Mas tem uma portinha aí dentro, eu posso te mostrar o caminho do perdão. Eu posso te dar técnicas de você fazer para trabalhar seu inconsciente, te ajudar a perdoar. Mas se você não quiser fazer a técnica, se você não estiver disposta a abrir seu coração, se você não estiver disposta a mudar essa situação, eu não vou poder fazer por você. Porque aquilo que a gente quer transformar na nossa vida é responsabilidade nossa. Porque o que está acontecendo hoje na nossa vida é reflexo de nossas escolhas, dos nossos comportamentos. Então a gente pode sim mudar essa situação. Então tenha atenção aqui, o foco de hoje, para os ladrões de energia. Cuidado com tudo isso que está roubando a energia do seu casamento. Não deixe que amigos, que pessoas da família, que fatores circunstanciais, aconteceu alguma coisa que, igual foi colocado aí, alguém da família ficou doente, fica todo mundo doente. Não! Você não precisa se contaminar com fatos circunstanciais. Cuidado para isso que está acontecendo lá fora, não tirar a sua energia, o seu foco do que você tem que fazer hoje. Silvana, mas como eu vou me concentrar? Fazendo as coisas certas, continuando com estilo de vida saudável para você. Que estilo de vida saudável? A gente vê muito falar isso, né? Estilo de vida saudável, cuidar do corpo, cuidar da alimentação. Só que alimentação não é só o que a gente come pela boca. É tudo o que a gente vive, o que a gente deixa entrar na nossa mente, o que a gente deixa entrar na nossa alma. E como você está cuidando dessa máquina aqui, desse corpo, que é o que você tem de mais valor, que é a vida. Como você tem esse cuidado? Como você tem cuidado desse estilo de vida?
para que você viva o casamento saudável e harmonioso que você quer ter. Então, cuidado com os ladrões de energia, para ele não te roubar do que você precisa fazer, do que você precisa fazer hoje no seu casamento. Gente, acredite, por mais que às vezes pareça que é difícil, às vezes a gente fica aí sem essa energia, porque existem de fato esses ladrões de energia, essas situações que acontecem que deixam a gente para baixo, às vezes uma pessoa que fala uma coisa sem sentido, que te magoa, às vezes alguém que é injusto com você, você fala, mas isso foi injusto, eu não merecia estar passando por isso, por que essa situação está acontecendo na minha vida? Por mais que seja às vezes difícil, por mais que você hoje esteja aí sentindo dor, essa dor emocional, sabe? Silvana, mas você não sabe o que eu estou passando no meu casamento. Você não sabe o quanto está difícil lidar com esse marido difícil. E às vezes pode ser coisa até mais grave. Às vezes seu marido está bebendo, às vezes seu marido te traiu, às vezes o marido fez algo que tá realmente te machucando. E você fala assim, eu tô cansada, eu já fiz de tudo, mas eu tô aqui para te dizer que existe sim um caminho. Existe um caminho de cura, de curar seu casamento, de curar suas dores e de você poder ter um novo estilo de vida, um novo casamento. Só depende de você. É o que eu falei aqui. 50% é o nosso estilo de vida. 20% é o ambiente que eu vivo. Gente, 70% você tem controle. Você pode fazer diferente, mas é uma escolha sua. Eu tô aqui fazendo o meu papel de te trazer essas informações, de te dizer, de te gerar essa emoção da esperança de que existe uma saída, de que a gente pode sim se concentrar e viver aquilo que a gente quer. Se a preocupação é a má gestão da minha imaginação, vamos imaginar da forma correta. Vamos gastar energia onde precisa gastar na forma correta. É eu pegar a estrada correta. Eu tenho vários caminhos. Só que esse caminho que eu tô indo aqui tá difícil, Silvana. Então vamos mudar a rota? Esse caminho aqui, você vai chegar mais rápido. Você pode chegar mais rápido e alcançar o que você quer. Eu quero saber se você está disposta a vir comigo. Se você está disposta a vir comigo, eu tô aqui para te dizer que eu tô muito, mas muito disposta a te ajudar. É muito. É o que me dá brilho nos olhos. É uma das coisas que me faz levantar de manhã e saber que a vida tem sentido. É saber exatamente que eu posso te ajudar e que eu tenho as ferramentas para te ajudar. Só que depende de você. Se você quer esse caminho, se você quer esse caminho que vai levar você chegar no casamento que você deseja. Porque depende de você fazer a sua parte. Porque eu tô aqui fazendo a minha. E eu tenho ainda muito mais para te apresentar. Eu tenho muito mais para te mostrar. Mas eu quero saber se você quer vir comigo. E já fica de olho aí, já começa seu dia diferente. O que é que tem te roubado a energia no seu casamento? Quais são as coisas que você tem feito e que quando você faz, você sente que você fica mais desanimada, que te rouba energia? Quais são as pessoas que você encontra que te roubam a sua energia? E quando você for encontrar com alguém, pense nisso. Se eu for encontrar com alguém, se não for para eu ser luz na vida dessa pessoa, se não for para eu levar coisas boas para a vida dessa pessoa, é melhor você nem ir. Porque a gente passa pela vida das pessoas deixando marcas. E o que você está levando para as pessoas? Leve o que você tem de melhor. Doe o que você tem de melhor. E busque essa blindagem para que você também não deixe que essas energias ruins te atrapalhem. E que você possa receber aí
só coisas boas, se alimentar de coisas boas naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você sente, e aí a sua vida vai começando a ter harmonia e você vai se sentindo aí cada vez melhor, numa vida harmoniosa, num casamento harmonioso, vai ter harmonia com seus filhos e a vida vai ficar mais leve, porque a vida tem que ser leve. A gente complica demais, a gente coloca barreiras. E a gente tem que ver que a vida é leve, é fluida, assim como a natureza, assim como os rios, assim como uma semente que nasce e vira uma árvore. Só que para essa semente virar a árvore, ela precisa morrer do velho, ela precisa deixar de ser semente. E se você quer viver um casamento novo, é preciso morrer para coisas velhas que não estão te levando para o casamento que você quer. É preciso deixar morrer tudo aquilo que está atrapalhando hoje o seu casamento. Então é isso. Cuidado, fique ligado com os ladrões de energia. Gratidão mais uma vez pela presença de vocês. Gratidão aí pelo carinho, pelas mensagens de carinho que eu tenho recebido. E que vocês, de fato, já comecem aí esse processo de transformação do casamento de vocês. E acredite que você é capaz de mudar essa situação, tá bom? Um grande beijo e até mais!